A partir de agora, Transnotícias Transamérica. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias Transamérica. Boa tarde, Brasília! Aqui quem vos fala é Daniel Zucco, o cara da Brasília Amarela. E estamos começando o nosso Transnotícias dessa quarta-feira, que é um Transnotícias todo especial. Por isso eu peço a todos vocês que nos ouvem que participem pelo nosso WhatsApp 98491001. Mandem suas considerações, suas perguntas, suas críticas no 98491001. É o nosso WhatsApp, porque o nosso convidado de hoje é o mais especial possível. Estamos aqui com Henri Cristo, que está aqui no estúdio com a gente. Quem quiser assistir pode entrar no radiotransamerica.com.br, vai ver aqui o nosso estúdio, e o Henri Cristo está aqui com a gente, e a gente começa o programa hoje com uma bênção para depois a gente começar realmente o programa. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Fiquem à vontade, filhos, que venham as perguntas. Muito obrigado. Vamos tocar uma música agora, pessoal. Se prepara aí, manda pra gente no 98491001 suas perguntas, suas considerações, e daqui a pouquinho a gente volta aqui no estúdio da Rádio Transamérica com Henri Cristo. Música, informação, Transnotícias Transamérica. Transnotícias Transamérica. Estamos hoje aqui, nosso convidado especial é o Henri Cristo, que nos acompanha, vai nos acompanhar até 1h da tarde, está aqui no estúdio com a gente, vai responder suas perguntas, enfim, vai falar sobre o trabalho dele, enfim, sobre a missão dele na Terra. E a primeira pergunta que chegou aqui é da Janaína, e ela perguntou por que o senhor fala assim. Eu falo como Deus me permitiu. Eu disse há 2000 anos que pela minha voz o meu irmão me reconhecerá. E eu, em qualquer lugar onde já estive até hoje, mesmo na aldeia onde nasci, lá em Dayal, Santa Catarina, eu sou um estrangeiro. Porque em mim se cumpre tudo o que eu disse há 2000 anos e o que foi dito de mim. Então, apenas que eu não tenho, digamos, um sotaque regional. Eu estava, quando eu estava no México, na França, em Argentina, na Guatemala, em Honduras, onde quer que eu estava, ninguém sabia de onde é que eu vinha. E eu falo assim sempre. Teve um padreco que uma vez disse que não, que fora do ar eu falo diferente. Eu não tenho outra voz. Essa é a voz que eu disse há 2000 anos, que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Aí às vezes ironizando, quando diz assim, mas Jesus falava aramaico, eu digo justamente, eu falo neo-aramaico, que é esse idioma que eu estou falando, e que é diferente do português, que no português se escreve farmácia com PH, e no aramaico não, ainda ironizo, porque né, eu falo idioma, imagine eu falando em aramaico aqui, quem ia entender? Então Deus, meu Pai, propiciou que eu voltasse aqui na Terra, falando o idioma da onde eu reencarnei, onde eu renasci. Eu renasci em 22 de março de 48, tenham todos a minha paz. O senhor, desde quando, antes de descobrir quem era, qual sua missão aqui na Terra, já falava dessa forma, já entendia qual era a sua missão, né? Enfim, já entendia que era diferente, pelo menos? Não, que eu não sabia quem eu era. Essa pergunta requer uma resposta mais conclusiva. Eu, quando fui educado na minha infância, num ambiente católico, e quando tinha 11 anos, depois de passar por todo aquele ritual, catequese, etc., a voz poderosa do meu Pai, Senhor e Deus, que sempre falava na minha cabeça, determinou que eu me afastasse de todas as religiões, e obediente, e que não podia falar para ninguém por quê. Então me tornei, digamos assim, do ponto de vista social, contemporâneo, ateu. Porque aí eu passei a falar só sobre o cosmos. Aí eu passei a falar sobre o cosmos, em 1969, recebi a ordem de entrar numa rádio e falar. Falei durante 1 hora sobre cosmos. Falava sobre, explicando todas as coisas sobre o cosmos. Então, de uma e sempre orientado por uma voz. De certa forma, pela poderosa voz que me comanda. De certa forma, eu era ateu. Ateu quanto a esse deusinho que eles ensinaram, que criaram. Porque eu não sabia sequer até então que quem comandava-me era o Senhor, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, o onipresente, onisciente e onipotente. Então eu
me considerava como ateu. Eu fiquei sempre muito assim indignado com os comércios, o mercantilismo religioso, tudo isso sempre foi muito desagradável para mim. Quando eu estava falando na rádio, falei por mais de 300 emissoras de rádio, eu via aqueles sem-vergonhas lá chantageando o dízimo, etc. Essa coisa toda. O Jefferson mandou aqui no WhatsApp, nosso WhatsApp, que é o 9849-1001. Participem. O Jefferson escreveu aqui: o senhor já foi considerado louco alguma vez? Bem, tecnicamente não, mas teoricamente, os que não sabem quem sou, como eles não podem dizer que sou falso profeta, porque eu não cobro nada de ninguém. Não chantageio dízimo, não vendo sacramentos, porque não sou vendedor, nem mercantilista, nem tampouco chantageista para chantagear o dízimo. Então, só porque eu sou louco, para aqueles que não sabem quem sou, e para decepcionar, inclusive eles, eu respondo sim, sou louco sim, de amor pela humanidade. Porque se eu não fosse louco de amor pela humanidade, não me expunha durante tantos anos. Tenho 45 anos de vida pública e faz mais de 30 que eu digo em 2 continentes e agora para o mundo inteiro no meu programa ao vivo, que eu falo todo sábado às 11 horas da manhã ao vivo no henricristo.tv. Então, eu disse henricristo.tv, não confie no servo, anotem. Sábado estarei lá de novo falando henricristo.tv ao vivo. Respondo todas as perguntas. Então, aqueles que não veem quem sou, que não têm olhos para ver e nem ouvidos para ouvir, então eles podem, aliás, eu acho normal que eles pensem que eu sou louco. Caso alguém ainda não saiba quem o senhor é, quem o senhor é? Bom, na verdade, se eu pudesse falar exatamente quem eu sou, é meio comprida a minha explicação, mas eu vou começar. Se depois não for possível, porque nós estamos numa rádio, em verdade, eu vos digo da parte do meu pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe estancar teu pranto, enxugar tuas lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, vem a mim. Eu posso te explicar, posso te consolar, te orientar. Não vou poder continuar, porque eu estou na rádio, até olhando só para cá, para o rosto do meu interlocutor aí, eu sei. Então, mais outro dia, amanhã, pode amanhã, sábado às 11 horas da manhã, me escutar falar tudo isso e muito mais no programa henricristo.tv ao vivo. Em resumo, o senhor é a reencarnação do Cristo Jesus que viveu em Jerusalém há 2000 anos. Em resumo, explicando bem claro isso, para que vamos falar de uma maneira mais simples e direta. Durante muitos anos, quando eu voltei ao Brasil, em 1981, durante muitos anos eu voltei ao Brasil como apátrida. E questionaram minha identidade, até que o Poder Judiciário brasileiro decidiu que meu nome é Henrique Cristo nos documentos. Até então, eu enfrentei e sobrepujei um processo de falsidade ideológica que se arrastou na Justiça Federal durante 15 anos, para finalmente as autoridades, inspiradas pelo meu Pai Senhor Deus, reconhecerem o meu direito de usar o meu nome, que custou o preço do sangue na cruz, INRI. INRI, é o meu nome e Cristo, meu sobrenome, nos documentos. INRI, que quer dizer tudo que já podem imaginar o que eu sou, e ungido, Cristo quer dizer ungido, disse o Senhor, na tradução no grego, né? Certo, vamos de música. Agora, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, que é o 98491001. Daqui a pouquinho a gente volta com o Henrique Cristo para responder essas perguntas. Até logo, logo. Transnotícias. Transnotícias Transamérica, estamos de volta aqui no estúdio, nos moderníssimos estúdios da Rádio Transamérica, no início da Asa Norte, com o Henrique Cristo. Para participar, não esqueça, o nosso WhatsApp é o 9849-1001. E o Edsil Andrade perguntou por que o senhor veio morar em Brasília. Eis uma outra pergunta inteligente de quem quer saber. Bem, de novo eu tenho que explicar pequenos detalhes. Quando a SUST foi instituída em Belém do Pará, em 28 de fevereiro de 82, a SUST é o reino de Deus formalizado na terra conforme a promessa feita há 2000 anos. Então meu pai determinou que eu
fosse formalizar a SUS lá em Curitiba, porque ele disse que eu tinha que ficar lá, sediado, até que as autoridades constituídas reconhecessem a legitimidade do meu nome. E ele escolheu Curitiba, o senhor, porque ele disse que eu tinha que ficar na capital mais alta do país, depois da Nova Jerusalém, que é aqui em Brasília. Aqui. É a Nova Jerusalém descrita na Bíblia? É, Apocalipse 21. Então, daí meu pai disse, está no Estatuto desde 82, quem quiser ver, vai lá ver no Estatuto, que a sede definitiva seria em Brasília. Então, eu fiquei 24 anos lá em Curitiba, fazendo entrevistas, participando de debates, enfim, desfilando no centro de Curitiba, na Rua das Flores, durante 24 anos, até que no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, o senhor inspirou os desembargadores que decidiram que eu tenho sim direito de usar meu nome, que custou o preço do sangue, INRI, e que eu paguei com meu sangue na cruz, e que então, pronto, nos meus documentos, meu nome é INRI. Até então eu vivia aqui no Brasil como apátrida, porque eu vim da França na condição de apátrida, até porque meu pai disse que eu não podia ter nacionalidade, enquanto que as autoridades constituídas do Brasil, onde eu nasci, onde eu reencarnei, renasci, não reconhecessem que meu nome é INRI. Então, sem gastar um centavo, né, a Justiça Federal, depois de um processo de 15 anos, de falsidade ideológica, com todas as campanhas contra mim, todas as mídias que puderam fazer contra mim, farisaicas, evangélicas, etc., até que no ano 2000, de 24 de outubro, as autoridades inspiradas designaram, através de um venerando acórdão, que meu nome sim é Henri Cristo. Aí ele disse que agora está na hora de providenciar a transferência da sede, disse o senhor, para Brasília. Daí demorou do ano 2000 até o ano 2006, né? 2006, eu até me organizar, etc., que não é assim também, né? Aí pronto, aí eu estou aqui, faz 10 anos, cheguei aqui de 18 de maio de 2006. Tem... Seriado aqui no Gama, né? Uhum. Que o Gama, muita gente não sabe, mas muita nem se liga, que o Gama é onde começou Brasília, onde tem o Catetinho. Meu pai disse que tinha que ser ali, misticamente ali é Brasília. E aqui é o centro administrativo, etc. Mas do ponto de vista místico, o Gama é onde começou Brasília. Tem o pessoal fazendo umas perguntas pesadas aqui. Pode ficar à vontade. Pode ser? Eu sei que tu és repórter, não portador, não dono da pergunta. Certo. Então você fica à vontade. Certo. Que é uma pergunta que até me constrange, mas eu vou fazer. A Alessandra Franco perguntou: Henri Cristo já manteve relação sexual com as discípulas? Bem, aí que está o problema, que até 1979 eu vivi como vós no mundo. Então eu tinha as inquietudes que vós tendes quanto à carne. Mas lá em Santiago do Chile, quando eu jejuei, Deus então me deu poder sobre a carne. E eu já não tenho mais essas inquietudes que são inerentes ao ser humano. Ele me deu poder, ele não me proibiu de praticar sexo, ele me deu poder. Ele conduziu, através da minha coluna vertebral, as energias do sexo até o meu cérebro, e eu experimentei um êxtase que eu nunca tinha experimentado com nenhuma pessoa numa cama, e daí eu não tive mais essa inquietude desde então. E por isso que minhas discípulas e discípulos vivem comigo, na medida do possível da parte deles, em pureza. Eu ensino-lhes, através da oração, também transmutar as energias para formar o Éden no cérebro. Quer dizer, nem todos conseguem. E aí, quando não conseguem, não pode ostentar uma túnica, lógico. Isso é uma coisa muito delicada. Inclusive, a minha primeira discípula, que esteve comigo durante 34 anos, ela foi a primeira a me acompanhar, ela tinha 54 anos na época. Ela desencarnou aqui em Brasília com 87 anos, inclusive podem ver lá na internet onde eu coloquei, está lá explicando a hora que eu botei ela de volta na Mãe Terra, no aconchego da Mãe Terra, o corpo. Ontem, inclusive, mandei colocar lá, a pedido dela, o sino que ela batia durante 24 anos lá em Curitiba, mandei colocar em cima do sepulcro dela, com o nome dela escrito e tudo. É um sino grande, né? Foi uma cerimônia até. Quem quiser também pode pedir, manda até depois ver, mostrar o sino e tudo. Então, como estou falando, então minha realidade
Eu aqui estou na Terra como regente de almas. E a minha realidade, eu não poderia misturar as duas coisas. Não poderia conciliar vida sexual, carnal, com a vida espiritual. E como eu tenho essa missão que meu pai me... Ah, e outra coisa, quero deixar salientar bem claro que até 79 eu vivi, sim, conheci todas as misérias do mundo, e que há 2000 anos também, onde a Bíblia não diz onde estive dos 13 aos 30 anos, estava conhecendo as misérias do mundo. Quem quiser pode ler lá em Isaías 7, versículo 14, eu disse Isaías 7, versículo 14, onde está escrito que, está bem claro lá que Isaías disse assim: por isto mesmo o Senhor fará este sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, comerá manteiga e mel, até aprender a separar o mal do bem. Ou então leite coalhado e mel, depende da tradução. Porque separar o mal do bem, porque o leite que seria coalhado seria azedo, e o mel doce, conhecer as duas coisas, o bem e o mal. Quando, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não disse onde estava, eu estava com o nome de Emanuel, como está lá escrito, e se os evangélicos quiserem resmungar, eles que vão lá ver na Bíblia, eles carregam debaixo do braço como se fosse um desodorante, que eles vão lá ver que está escrito em Isaías 7, versículo 14, que, ou então, se eles não reconhecerem que eu vivi até o batismo com o nome de Emanuel, então eles são seguidores de um falso profeta, porque eu que vos falo, que fui ungido pelo meu Pai Cristo há 2000 anos, e agora de novo, usei o nome de Emanuel no cumprimento das Escrituras até ser batizado e começar a vida espiritual que durou 3 anos. Tenham todos a minha paz. Um ouvinte aqui, que é o Wesley, pergunta se o senhor pode dar para ele quais são os números da Mega Sena. Interessante, ele é ambicioso, né? Ele quer acertar. Eu não posso dar para ele o número 1, mas se ele for merecedor, eu posso ensinar ele que ele ora ao Pai no quarto, com a porta, vai lá, fecha a tua porta lá, tranca ela, te ajoelha diante do Senhor, ora para ele, pede a ele, que se for para o teu bem, ele te dá. Ele te dá. E ora assim, ó, lá no quarto, com a porta fechada. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Daí, se tu for merecedor, meu filho, ele te dá um sonho, um número, e seja feito segundo a vontade do Senhor. Agora, é claro que às vezes ele pode até não te dar, porque tem pessoas que quando ganham na Mega Sena, já teve 2 casos aqui no Brasil que foram assassinados depois. Às vezes, como tu tens um bom karma, então quem de repente pode enriquecer teu espírito e te sentir feliz, em êxtase com o que tens. E com as coisas que ele pode te dar, se não for número de loteria. Tá bem, meu filhinho? Que tenham toda a minha paz. Vamos de break agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais Henrique Cristo e mais música. Transnotícias Transamérica, estamos de volta aqui com o Henrique Cristo. Quem quer participar, mande o WhatsApp pra gente no 9849-1001. O Gutenberg de Holanda pergunta o seguinte: na Bíblia está escrito que Jesus só iria voltar quando o mundo estivesse acabando. Então, fudeu? O mundo, qualquer pessoa que raciocina racionalmente dentro da lógica pode perceber que os sinais se evidenciam efetivamente. Eu disse, quando me perguntaram quais os sinais da tua volta, eu disse: quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores. Então lá está escrito: então vereis o sinal do Filho do Homem. O meu sinal está sendo visto no mundo inteiro agora pela net. Todo sábado eu falo às 11 horas da manhã ao vivo no henriquez.tv, e do mundo inteiro eu recebo correspondência e podem me ver no mundo inteiro porque eu estou ali no henriquez.tv. Eu disse henriquez.tv, não confiem, não serve, anote, 11 horas da manhã ao vivo eu respondo qualquer pergunta de qualquer parte do mundo. Então está previsto isso agora, só que o mundo que vai se acabar não é a humanidade toda, e sim esse mundo do jeito que está, essa coisa, entende? Essa situação. Eu percorri a América Latina inteira, e a boa parte da Europa, explicando sobre isso. Eu disse assim: os homens
fazendo mau uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra, e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte, e esta, em princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos num processo de justa posição espiritual, serão integrados esperando uma nova época que começa a vir. Eu não vou falar mais, porque senão daqui a pouco vão dizer que eu estou dando um discurso. Não, mas outro dia podem me ver na internet, eu falo em Irquis.tv, sábado às 11 horas, ao vivo. O Arnon Abner escreve o seguinte: como possuidor, ele faz um desafio, na verdade, como possuidor do dom do céu, o senhor bem que podia curar um cadeirante ao vivo quando estiver em rede nacional. Na Bíblia, Jesus curava com milhares de pessoas como testemunha. Em cadeira, na Bíblia está escrito que eu curava em rede nacional. olha a fantasia, né? Olha, então, já que ele está falando isso, eu quero deixar claro que há 20 e poucos anos, até em 81, quando eu voltei ao Brasil, ele já está meio atrasado, talvez nem tinha nascido ainda. Então, em plena televisão no Rio de Janeiro, no programa O Povo na TV, o Wagner Montes foi lá e buscou na Associação dos Paraplégicos um paralítico, perante a testemunha de milhares de pessoas, que foi ao vivo. Trouxeram lá também um psiquiatra, um ortopedista, os cientistas que entendem dessas coisas, colocaram o cadeirante em minha frente, pensando que podiam me desmascarar, mas como não tenho máscara, perguntei ao cadeirante se ele acreditava no meu pai e que eu podia fazê-lo andar. Ele disse que sim. Eu disse, então levanta, anda. E ele andou. Aí o psiquiatra disse assim, é com a loucura que ele fez o paralítico andar. Sempre tem gente querendo arrancar alguma coisa assim. Em São Paulo também aconteceu a mesma coisa no homem do sapato branco. Em Belém do Pará, se alguém quiser pode ver na internet, que foi filmado e fotografado. Deixa eu perguntar, tem registro? Sim, aí está na internet, vai ver lá em São Paulo, em Belém do Pará, registro da televisão. Se ela guardou ou não é outra coisa. Agora em Belém do Pará, registraram o paralítico passeando com a muleta dele, também passou por esse ritual de ortopedista. Sabe o que fizeram com ele de Belém do Pará, que você pode ver ele lá na internet? Sabe o que fizeram com ele? No dia seguinte, um médico do INSS falou para ele, se ele não voltasse a usar muleta, ele ia perder a pensão. Olha que ato mesquinho. E os jornais publicaram tudo isso naquela época em Belém do Pará. Então, quem quiser pode olhar na minha página, lá está tudo. Não está lá na internet isso aí também? Tá. irquis.org.br e irquis.net. Está tudo lá para quem quiser ver. São mais de 300 perguntas respondidas na minha página irquis.org.br. E no sábado, ao vivo, estou na irquis.tv, onde estou 24 horas no ar, mas sábado é ao vivo, meus filhos. Tenham todos a minha paz. O Marcos do Gama pergunta se o senhor não tem medo de ir para o inferno, já que se auto-intitula Jesus Cristo. Como é que eu posso ter medo de ir para o inferno se quem está e quem faz essa pergunta? Então ele deve saber se é bom ou não é, porque eu, na verdade, obedeço ao meu pai. E o inferno, meu filho, sabe onde é que é o inferno? O inferno é na cabeça daqueles que violam a lei. Esses já vivem no inferno, porque a cabeça esquenta. O inferno é o calor da cabeça de quem viola a lei do meu pai. E o paraíso é na cabeça de quem fica dentro da lei do meu pai, de quem anda dentro da lei, de quem vive para fazer o bem. E o que é pecado, meu filho? Sabias o que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Qualquer coisa me escute em irquis.tv, sábado, ao vivo, faça novas perguntas lá, quem sabe tu começa a abrir os olhos, as vendas caem dos olhos, tu vê a verdade. Que tenham todos a minha paz. Falando em pecado, muita gente aqui perguntou se o senhor está em Brasília para assumir um novo ministério e se o senhor consegue derrubar a Dilma. O Tiago perguntou, pelo seu amor, Henri, derruba a Dilma. Bom, primeiro que eu não posso nunca assumir nenhum cargo público aqui na Terra, porque eu vim com um mandato divino. E eu sou o mesmo que disse ontem, hoje e sempre direi,
que ninguém serve a dois senhores. Como eu vim com o mandato do meu pai, só a ele posso servir aqui na terra. Nunca ninguém vai me ver fazendo com chave, qualquer tipo de coisa com qualquer governo do planeta Terra, porque eu vim da parte do meu pai para cumprir a missão dele, que é instituir na Terra o reino dele, formalizado pela SOST, cuja sede é aqui em Brasília, e onde é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Agora, quanto ao que ele falou, duas perguntas, não, qual é a outra pergunta? Se o senhor veio assumir um ministério. Estão brincando aqui com o fato do Lula ter assumido, ter ganhado o ministério hoje. Não, mas tinha uma outra pergunta embutida aí. Não era essa, o senhor podia derrubar a Dilma. Não, essa aí. Então é o seguinte, eu não posso nunca derrubar ninguém, porque ninguém consegue subir sem a permissão do Altíssimo, ninguém consegue sentar numa cadeira incandescente como aquela lá do Planalto, sem que meu pai permita. E as pessoas que sentam naquela cadeira só fica lá o tempo que ele permite. Então só quem sabe disso, ele que é onipresente, onisciente, onipotente, é que sabe quanto tempo ela fica lá, se pode ficar mais ou não. Meu pai, Senhor Deus, escreve direito mesmo que por linhas tortas. Ou seja, a Dilma continua sendo presidente, apesar de tudo, todas as denúncias, por vontade de Deus. Porque ele permite, porque imagine só, se tu acredita que alguém pode fazer alguma coisa aqui na Terra sem a anuência dele, sem a permissão dele, então tu não sabes que ele é onipresente, onipotente e onisciente. E ele escreve direito por linhas tortas, porque os homens entortaram as linhas. Quem sabe lá que ela ainda tem praticar um ato, digamos, com dignidade, que ela ainda tem a missão de salvar milhares de mulheres que têm que abortar com agulha de tricô, e quem sabe ela tem um outro momento, uma inspiração de dizer, eu vou salvar essas minhas compatriotas, eu vou finalmente baixar uma lei que permite que essas pobrezinhas consigam ter um apoio da saúde pública quando elas são atormentadas, vítimas da escravidão sexual, que elas possam, já que são crianças mesmo, a maioria são crianças, em vez de morrer num estado tão deplorável, eu vou ajudá-las, eu vou descriminalizar o aborto. O senhor é a favor da descriminalização do aborto? Eu sou a favor da vida com dignidade, entende? Eu não vejo nenhuma dignidade, não vejo, numa criança colocar outra criança no mundo para ficar minguando, morrendo num processo de inanição. Eu não vejo. Isso é uma sem-vergonha, uma canalice, isso é uma hipocrisia, ficar dizendo. Eu canso de ver na televisão as pessoas morrendo nos corredores de hospitais e são contra o controle da natalidade. Isso é um absurdo. E há 2000 anos eu falei isso. Eu falei há 2000 anos que se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranca-o fora, atire para longe de ti. E qualquer mulher que foi estuprada e tem um conjunto de células crescendo no corpo dela, ela tem direito sim de decidir o que ela vai fazer com o corpo dela. É um direito sagrado, inalienável, e que inclusive se tiver algum pecado nisso, ela já sofre no período do procedimento, no período em que ela tem que remover aquele conjunto de células que ainda não tem status de criança, porque o status de criança só pode ter quem pode ser criado independente do cordão umbilical, independente da bolsa da gestante. Aí adquirir essa criança. Eu não tenho nada a ver, até vou pedir ao pai para que ele ilumine as autoridades e para todos compreenderem o significado de minhas palavras. Ó Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Quando eu falei sobre a atual presidente, porque ela prometeu outrora que ela ia proteger as meninas que sofrem tanto, que estão morrendo nos corredores dos hospitais. Tenho toda a minha paz. Era para eu tocar uma música agora, mas tem muita mensagem chegando, então eu vou passar reto, a gente continua, tá? A Patrícia pergunta, quem banca Henrique Cristo? As viagens, o sustento, enfim, a casa no Gama, todo mundo? Essa é a pergunta
inteligente que me permite falar a coisa mais linda, mais bela que existe na face da terra. Porque meu pai disse, ó, olha como é belo, ó. Meu pai disse que como ele nem eu somos chantagistas, logo não fizemos chantagem do dízimo. Ele disse, como eu nem ele somos mendigo, não esmolamos. E que meu pai disse que também nem ele nem eu somos mercantilistas, não vendemos sacramentos. Porque eu disse há 2000 anos aos discípulos, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, dai de graça o que de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Então logo eu não posso ir contra o que eu ensinei. E como eu sou o Filho de Deus, ninguém é obrigado a crer, eu sou o Verbo de Deus aqui na terra, então ele é que inspira aqueles que me ouvem, inclusive ela que está me ouvindo pode se tornar inspirada e tornar-se uma benemérita. E tem gente no mundo inteiro que me ouve, que nunca puderam vir na minha presença, mas que se tornaram meus aliados, meus seguidores. Então ela pode, de repente, então quando eu vou viajar, quanto a viagens que ela falou, quando eu vou viajar a São Paulo, muitas vezes vou a São Paulo a convite de universidade ou de televisão, eles patrocinam a despesa. Não aceito cachê, porque não sou artista, mas eles patrocinam a despesa, se é por avião, as passagens aéreas para mim e para o meu séquito, e se é por terra, eles providenciam as despesas, pedágio, tudo calculadinho para que eu possa sair de Brasília. Porque eu não gosto de sair de Brasília para dar entrevista, prefiro dar aqui em Brasília. Mas quando me convidam e insistem, às vezes uma universidade que ela não pode vir aqui, eu vou nela, como eu fui aqui na Universidade do UNB mais de uma vez, e outras universidades. No mundo inteiro eu vou. Quando me convidam, mas daí quando é fora de Brasília, o anfitrião, obviamente, tem que garantir o mínimo as despesas para eu me locomover, ir e voltar. Espero que ela compreendeu minhas palavras. Tenham todos a minha paz. Uma ouvinte que não disse o nome perguntou, além das entrevistas e desfiles, o que o senhor tem feito para auxiliar a humanidade em seus conflitos? Puxa, quase nem dou conta de responder as perguntas que me fazem via internet. Tenho que supervisionar tudo, eu respondo. Tem pessoas em qualquer parte do mundo que nunca estiveram comigo e que me agradecem por ter conseguido renovar a vida, começar uma nova vida. Nem todo mundo pode vir. Mas aqueles que podem vêm me ver aqui, eu peço ao Pai uma bênção. Mas sem ser esses que podem vir, os que lá longe, imagine no Irã, na China, no Japão, recebo correspondência e chego na Europa, enfim, de qualquer parte do mundo, e da África, e recebo correspondência e pessoas agradecendo que começaram uma nova vida depois de que participaram a bênção no Irquis.tv, que eu peço ao Pai sempre ao vivo, 11 horas da manhã nos sábados. Eu estou no ar 24 horas por dia nesse ponto em Irquis.tv, mas aos sábados é ao vivo. Eu estou falando isso, sabe por quê que eu insisto tanto? Porque viajando pelo Brasil eu constatei que a maior parte do povo brasileiro não sabe que existe TV na internet. Então aí é que está onde eu tenho que explicar. Eles perguntam qual é o canal. É como se fosse um canal de televisão convencional. A TV na internet é Irquis.tv. Pronto, trisca lá e vai lá ao vivo sábado às 11 horas. Tenho toda a minha paz. Eu tô soltando aqui a trilha do Minha Brasília. Que o senhor já andou comigo lá na Minha Brasília, no carro. Tenho uma bela lembrança. E o senhor deu entrevista e respondeu várias dessas perguntas e algumas outras, mais sobre religião, sobre filosofia que a gente conversou lá. Então, pessoal, quem quiser conhecer o Minha Brasília, no YouTube é youtube.com/minhabsb, ou então digita lá hashtag Minha Brasília, que você vai encontrar um canal onde a gente entrevista celebridades e personalidades dentro de uma Brasília, rodando por Brasília. Você vai gostar. Uma dessas foi o Henri Cristo. Digita lá hashtag Minha Brasília Henri Cristo, que você vai ver o papo que a gente bateu com ele, que foi muito, mas muito bacana mesmo. Espero que o senhor tenha gostado também. Quero dizer que foi um momento inesquecível. Sabe por quê? Porque como eu considero Brasília um pedaço de mim, desde 1980, quando estive a primeira vez, e considerei uma inspiração muito criativa de pegar uma Brasília, justamente, né, que hoje nem existe mais, para dar entrevista ali dentro. Minha Brasília, criatividade, Senhor te inspirou para ter uma ideia desta. Inclusive, eu tenho certeza que as pessoas que fazem esse trajeto contigo nunca vão se esquecer que é uma entrevista diferente, né? E você foi muito que Deus sempre te conserve, fosse muito educado, inteligente, fazendo perguntas inteligentes, e eu respondi. Inclusive passei na frente do Hotel das Américas, onde eu me hospedei a primeira vez que eu vim em 80 aqui, eu ainda pude olhar lá de novo e tudo, né? Bem, meus filhos, é isso. Qualquer pergunta, continuo respondendo. Tenho toda a minha paz.
Hugo Veiga, meu amigo Hugo Veiga, mandou um abraço para o Henry e para a Sinoê. A Catarina também mandou um abraço para vocês dois, porque vocês já bateram um papo com eles. Eles tinham um programa numa rádio web, né? E vocês já bateram um papo com eles lá. Mas a questão é, o Hugo pergunta: quero saber o que o Henry acha dos alimentos geneticamente modificados e dos frangos criados em granja à base de hormônio. Eu considero um horror, uma tortura para os órgãos do corpo, né? Inclusive eu mandei recentemente para o Congresso Nacional uma pedido para que eles pensem nos filhos dele e nos netos deles, lá, para que eles parem a ideia de querer tirar o T de transgênico na comida. Imagina, sabias disso? Que querem tirar o T do transgênico para ninguém mais saber o que é e o que não é transgênico. Isso é muito grave. Aí você vai comprar uma comida no mercado, você não tem mais a opção de comprar ou não transgênico. E todos os cientistas sabem que isso aí é altamente nocivo para a saúde, comer comida com transgênico. Eu sei que eles tiveram que inventar isso em nome da fome mundial, tem mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Compreendo tudo isso. Mas só que eu recomendo, porque já passou várias aqui na Câmara, recomendo aos senadores que pensem nos seus netos, nos filhos, que dão chance deles de saber se uma coisa é transgênica ou não. Aí cada um compra o que quiser, mas não pode roubar do cidadão. Isso inclusive é antidemocrático, roubar do cidadão o direito de saber se aquela comida é venenosa ou não. Afeta as pessoas, o transgênico? Todo o neurosistema afeta tudo, altera tudo. Nós viemos a este mundo para comer natureza. Nós não viemos para comer coisas modificadas, entende? E também, inclusive, eu sei, compreendo também essa história do frango, que aplicam hormônio nos frangos. Eu sei tudo isso. E eu sei que agora essa máquina diabólica não tem mais como parar. Já está, o sistema está estabelecido, não dá mais para voltar, entende? Eu sei também disso. Por isso que eu disse que o mundo está próximo do fim, porque, quer dizer, vai demorar um pouco ainda, mas que está indo a coisa para aquela finalidade, porque não tem mais outra solução. Em verdade, eu vos digo, toda e qualquer alteração que o homem faz na natureza, na comida, vai sobrar. Alguém vai ter que arcar com as consequências. E quanto ao frango, não quero nem falar, porque já vou. Só quero avisar que os jovens que não quiserem ter alteração no metabolismo físico e neurosistema para mudar a conduta biofísica sexual, evite comer frango de granja, só isso. Frango de granja? É, sim. Frango de granja altera a sexualidade das pessoas. Sim, por causa dos hormônios. Então, um homem que ia ser apenas homem, ele vai mudar. Ou seja, os gays ele vai crescer com essa influência, afetando o neurometafísico sistema. Peraí, só para eu entender de forma mais clara. Quem come frango de granja corre o risco de virar viado, é isso? Bom, você está usando as suas palavras. Não, exatamente, eu estou tentando ser simples. Veja bem que a natureza, ela é sábia, entende? A natureza é uma coisa e o que os homens fazem com ela é outra. Então, é óbvio, isso é qualquer pessoa, não precisa nem ser cientista para saber que se tu comes hormônios femininos, tu vais ter alteração no teu organismo, isso é óbvio. Entende? E os frangos ficou provado cientificamente que eles são injetados hormônio feminino. É só isso. Eu não gosto de falar essas coisas, que eu detesto contrariar interesses. Eu sei que a máquina está em marcha e não dá para mudar. Imagine só se parassem de comer cadáver, por exemplo. Eu sou vegetariano, mas já pensou se de repente todo mundo parar de comer cadáver de vaca, de galinha, etc? Que caos seria? Porque a máquina está montada. O esquema está montado. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem ainda agora optar pela comida natural, sem porcaria. Isso é muito difícil hoje em dia. Tem que ficar garimpando. E por isso que eu disse que os legisladores,
eu peço que o Pai nos inspire, pelo menos para vetar na segunda casa legislativa, para que não passe essa lei que proíbe, que remove o T de transgênico nas comidas. Aí eu estou vendo um T, aí eu... É Transamérica, o T aqui é Transamérica. Ainda bem. Mas esse T de Transamérica... Esse pode. Que pode, agora aqui a gente está chegando ao fim. Sabe que eu fiquei intrigado, olhando para esse T, falando de T, né? Aí, tá bom, compreendi. A gente está chegando ao fim, tem mais uma pergunta do Alex, que ele perguntou o seguinte: o senhor já está preparando o seu seguidor? Por quê? Quando o senhor morrer, não vai ter ninguém com a sua habilidade. Segundo ele, uma habilidade treinada há anos de vida pública, né? E provavelmente não vai ter ninguém com a sua habilidade. O que vai acontecer depois que o senhor desencarnar? Bom, em primeiro lugar, antes de responder, só queria perguntar se eu posso ter tempo de pedir ao Pai uma bênção na hora de despedir. Sim, só isso, tá? Sim. Eu sempre quando me despeço, porque tem alguém que sempre precisa participar. Certo. Então é o seguinte, como eu estou aqui... nós temos muito pouco tempo, então se eu pudesse... Serei o mais breve possível, mas é difícil porque é uma pergunta comprida. Mas o restante eu respondo no Henriquez.tv, sábado às 9 horas ao vivo, às 11 horas ao vivo. Agora, vamos lá. Então é o seguinte, que o Senhor, meu Pai que me reenviou a este mundo, ele inspira os filhos dele. E tenho farta literatura que já deixei com as minhas parábolas. Só na internet eu tenho mais de 300 perguntas respondidas no Henriquez.org.br. Então, quer dizer, as pessoas só em ler tudo que eu já falei, durante muitos séculos, elas poderão viver em harmonia com a lei de Deus, com o cosmos infinito. Entende? Então não vai ter esse problema quando eu partir. E se ele falou que eu estou sendo treinado, eu fui treinado pelo meu Pai, Senhor e Deus, sim, porque eu não fui na escola acadêmica, 3 anos só para ser alfabetizado, e eu vou nas universidades para palestrar, mas nunca frequentei uma escola depois dos 3 anos em que eu fui alfabetizado no Colégio Estadual do Adolfo Conde em Blumenau. Aí todo lá, o mundo sabe, a polícia, inclusive a polícia é a principal a saber por exames técnicos que eu não estudei. Mas eu amo que estudem, amo os que estudam, acho que todos devem estudar, só que eu vim a este mundo eu sou teólogo, mas do Pai, eu sou teodidata. Ele que me instruiu, ele me instrui em tudo. Então fui treinado, assim como ele falou, durante muitos anos, pelo meu Senhor e meu Deus. Agora eu posso pedir então a bênção, já, porque eu vi que por favor, está se esgotando. Assegura que para mim eu pedi. Tem sempre uns filhos que merecem. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos até sábado, às 11 da manhã, ao vivo, meus filhinhos, né? Muito obrigado, Henri, muito obrigado a todos que nos ouviram. Amanhã, Transnotícias está de volta, sempre ao vivo, sempre ao meio-dia, aqui na 100,1, na Transamérica. E amanhã, Banda Scalene está aqui no estúdio com a gente. Um beijo para todo mundo, até amanhã. Transamérica, 1h da tarde. Você acabou de ouvir Transnotícias Transamérica.